Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2024 da Unesp. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma pessoa estava parada com seu veículo em um semáforo. Quando a luz verde do semáforo se acendeu, o veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em 4 trechos. Primeiro, o veículo em movimento acelerado. Segundo, veículo em movimento uniforme. Terceiro, percebendo que havia passado do endereço para onde ia, a pessoa freou o veículo até parar e inverteu o sentido do movimento com a mesma aceleração escalar com que havia freado. E trecho 4, nova frenagem, chegando ao destino, onde parou o veículo. Os gráficos 1, 2 e 3 mostram como variam, em função do tempo, as grandezas escalares associadas ao movimento desse veículo, sem identificá-las nos 4 trechos descritos. Sabendo que, quando se movia nesse trajeto, o veículo só esteve em movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Os gráficos 1, 2 e 3 representam, respectivamente, quais grandezas? Então, ele quer que a gente descreva qual é o gráfico da posição, qual é o gráfico da aceleração e qual é o gráfico da velocidade. Veja bem, se a gente for classificar esses movimentos, a gente pode dizer o seguinte, o movimento acelerado. Então, esse cara estava em movimento uniformemente variado, certo? Bom, ele estava acelerando no sentido positivo da nossa trajetória. Então, ele era um movimento progressivo. E, se ele estava acelerado, ele é um movimento acelerado. No trecho 2, ele ficou o quê? Com movimento uniforme. Então, ele é um movimento uniforme. Mas ele não estava no sentido progressivo, no sentido positivo da reta. Então, aqui ele é progressivo. Certo? No trecho 4, a gente pode dividir em 2 partes. A primeira parte foi assim, percebendo que havia passado do endereço onde ia, a pessoa freou o veículo até parar. Então, essa primeira parte, eu posso dizer que ela foi qual? Vamos botar aqui. Então, se ele freou o carro, ele variou a velocidade. Se ele variou a velocidade, é um movimento uniformemente variado. Porém, ele continua no sentido positivo. Então, ele é progressivo. Mas ele freou. Se ele freou, é um movimento retardado. Aí ele falou assim, e inverteu o sentido do movimento com a mesma aceleração que havia freado. Então, também é um movimento uniformemente variado. Porém, aqui, ele não é progressivo, porque ele voltou no sentido contrário. Bola, eu não estou entendendo esse negócio de progressivo e retrógrado. Preste atenção, se eu tenho uma reta onde eu oriento esse lado como positivo e esse lado como negativo, a gente pode dizer que quando o automóvel ele vai no sentido positivo, o seu movimento é progressivo. Quando o móvel ele está indo no sentido negativo, ele é retrógrado. Entendeu? Então, a gente pode ter essa classificação aí. Sentido positivo é progressivo, sentido contrário é retrógrado, certo? Então, aqui ele vai ser no sentido retrógrado. Só que ele acelerou, não é? Até ele chegar, olha isso aqui,
com a mesma aceleração. Então, é um movimento retrógrado e acelerado. E, por último, ele disse que, com nova frenagem, chegou ao seu destino e parou. Então, se ele diminuiu ou variou a velocidade, ou seja, até parar o veículo, eu também tenho um movimento uniformemente variado, certo? Como ele está no sentido contrário, é um movimento retrógrado. E se ele pisou no freio, então é um movimento retardado, tá? E aí, por final, ele parou. Agora, como é que a gente vai fazer essa classificação? O primeiro gráfico, a gente pode entender assim. Se é um movimento progressivo, ele é acelerado, certo? Então, no trecho 1, eu tenho que ter aceleração. No trecho 2, eu não tenho aceleração. No trecho 3, ele desacelerou e depois ele acelerou até parar. Certo? Então, a gente pode pensar assim, veja bem. Quando a gente está acelerando, né, o gráfico da aceleração pelo tempo, ele sempre vai ser o gráfico de uma reta. Então, aqui é a aceleração, aqui é desaceleração. Quando a gente tem o espaço pelo tempo, vamos botar assim, o espaço pelo tempo, como é um movimento acelerado e a velocidade está variando, a gente pode dizer que no espaço sobre tempo, a velocidade ela vai ser representada por parábolas. E quando eu tenho a velocidade pelo tempo, eu posso dizer que eu estou em movimento uniforme. Então, ela vai ser o quê? Uma coisa mais quadrada. Se a gente for olhar os gráficos, o primeiro gráfico, ele é acelerado no primeiro trecho, sem aceleração no segundo trecho, porque é uniforme, e uma desaceleração ou uma aceleração negativa, porque ele está no sentido contrário. Aí ele adquiriu velocidade e depois frenou até parar. Então, eu posso dizer que esse primeiro gráfico aqui é o gráfico da aceleração. Esse aqui, como o espaço está aumentando de uma forma variável, aonde quando ele ficou sem aceleração foi um trecho reto. Como aqui ele teve movimento uniforme no trecho 2, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente uma reta. Então, esse cara aqui é o gráfico da posição. E esse aqui, como eu falei, né, ó, velocidade constante, desacelerou e acelerou de novo. Esse aqui é o gráfico da velocidade. Então, qual é a alternativa que vai ter? Aceleração, espaço e velocidade. Ó, posição, velocidade, velocidade. Está entre a letra A e a letra D e a letra E. Aceleração, posição e velocidade. A resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.